Boa noite, queridos. Mais um domingo aqui, hoje é dia 8/7/2022. Nós somos a Igreja de Interlagos e eu sou o pastor Hélio Pilvezan. E nós estamos reunidos aqui para o nosso culto da família, né? E hoje quem vai trazer a palavra será o pastor Valdo, né? E ele vai falar sobre salvação das almas. Este culto da família tem por objetivo louvar a Deus e engrandecer a Deus Pai e o seu Filho. Então, eu queria que você se preparasse para louvar esse Deus maravilhoso. As perguntas podem ser feitas pelo e-mail Fale Conosco, igrejadeInterlagos.com.br. O que nós vamos responder com bastante alegria, né? Temos um site, que é o www.igrejadeInterlagos.com.br, onde você vai encontrar os nossos horários de culto. Tem um botãozinho lá no canto superior direito, escrito ao vivo, e aí você poderá participar dos nossos cultos. Só pedimos que você, ao entrar, entre com o microfone e a câmera desligados, né? Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, tá bom? Também estamos no Instagram e no Facebook. Siga-nos lá. E seja bem-vindo, tá bom? Espero que você seja muito abençoado nessa noite. Pastor Valdo, é com você. Boa noite, queridos irmãos, e todos por um meio ou outro estar aqui ouvindo esta mensagem, tá? Então, hoje nós estaremos falando a respeito daquilo que eu entendo ser de algo mais importante, né? Que está relacionado à salvação de almas, não é? Afinal, Jesus Cristo veio com esse propósito, de povoar o céu, né? E para que nós possamos ser um em Cristo Jesus, né? Sejamos um com o Pai e possamos estarmos juntos, né? No local prometido pelo Senhor, onde ali não haverá dores, né? Onde ali teremos uma vida eterna em plena comunhão, né? Então, a mensagem de hoje, intitulada como Salvando Almas, né? Eu quero falar um pouco sobre isso. Salvação de almas, ela está relacionada com o quê? Está relacionado com a salvação de homens, né? O homem é o objeto principal, né, da vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio para salvar homens, salvar o ser humano, né? Isso daí extingue salvação de animais, né? Apesar que nós gostamos dos nossos animaizinhos, mas o fato é que Jesus Cristo, ele veio para salvar homens, né? Então, irmãos, isso daí fica muito claro que o homem, o ser humano, é aquele de maior importância que existe na face da Terra. É aquele que nós devemos valorizar. Nós devemos valorizar o ser humano, né? E lutarmos, nós como crentes, como pertencentes à igreja, lutarmos para a salvação de almas. Quando o Senhor Jesus, ele disse que nós devemos amar, devemos oferecer outra face, tudo isso tem um único objetivo, que é de sermos instrumentos dele para que as almas cheguem até a ele, né? E serem salvas. Então, o papel da igreja, ela é o quê? Ela é fundamental, né? Para que haja salvação de almas. Não tem como, né, um homem ser salvo
sem a igreja cumprir ali o seu papel de levar o evangelho, né, levar Jesus Cristo para as vidas. Por isso que ele nos ensinou, né, que nós, como igreja, devemos formar ali uma grande comissão para que, através, né, de discípulos, estar levando o evangelho até os confins da terra. Ele falou isso daí no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Vamos ler. Mateus 28, 19. Diz assim, ó. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, veja bem, né, irmãos, aqui ficou muito claro que esses discípulos devem ser feitos em todas as nações, né? Não existe ali um local específico para que esses discípulos sejam formados, né? Mas em todas as nações, porque os 4 cantos da terra, vamos dizer assim, é necessário que ali tenha alguém para levar a mensagem. Que mensagem é essa? É a mensagem de salvação, né? Vamos ler também, né, irmãos? Tem alguns versículos aqui, eles são básicos para esta pregação. Vamos ler também o que está em Romanos, no capítulo 10, no versículo 13. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, que para a salvação de almas, para que as almas sejam salvas, né? Eu estou falando de salvação nesse sentido amplo, né, de ter a vida eterna prometida por Jesus Cristo. Então, veja bem, Romanos, no capítulo 10, no versículo 13, diz assim, de 13 em diante, eu vou ler até o 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não crerem? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Né? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então, a igreja, né, irmãos, esta instituição celestial, ela vai formar discípulos, tá certo? Conforme nós lemos lá em Mateus, e esses discípulos serão o quê? Pessoas preparadas, né? Para quê? Para estar levando o evangelho, para pregar. E esse versículo de Romanos deixa muito claro, né? Como que vai ouvir, como que vai crer, se não tem quem pregue, né? A mensagem, né, irmãos, desta noite, ela vai ser muito importante, né, para que nós possamos entender um pouco das dificuldades que as pessoas têm de estar, crendo, porque algo é básico para a salvação, é crer. Necessário é crer em Jesus Cristo, né? Necessário é crer na palavra de Deus, crer no Evangelho. Então, nós temos observado que essa questão aí de crer, né? Quando você vai levar o evangelho, tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande, né, para crer no evangelho. Hoje, nós temos, né, vivenciado um tempo onde o ateísmo tem crescido, né? Teve uma última pesquisa aí nos Estados Unidos, que foi, né, o resultado dessa pesquisa foi que aumentou muito o número de ateus e diminuiu muito o número dos que se dizem cristãos, né? Eu falo, digam cristãos, porque às vezes a pessoa ela não tem o conhecimento, ela é uma simpatizante, né, da doutrina de Cristo,
mas, na verdade, ela não chega a ser ainda um cristão, mas, pelo menos, ela confessa ser, aí numa pesquisa, né, ela costuma se dizer cristão, né, mas o fato é que tem crescido muito o número de incrédulos, né? Então, muita coisa acontece, né, no nosso tempo, quer dizer, já em longa data, né? Acontece a própria ciência, essa ciência adotada aí pelo grande parte pelo estabelecimento científico, né? Ela através de algumas teorias, né? Deixa a dúvida àqueles que não conhecem bem, né, a palavra de Deus e também até a própria ciência, né? Que ela não conforme já dizia ali o Louis Pasteur, né? Ele dizia que o pouco conhecimento científico leva a pessoa ao ateísmo, né? Mas um grande conhecimento, né, da ciência científico leva a pessoa a crer na existência de Deus. Então, mas muitos são os inimigos do cristianismo, né, dos cristãos, os inimigos que procuram, de alguma forma, levar as pessoas à incredulidade, tá certo? Então, quando nós falamos em salvação das almas, nós temos que nos atentar por essa questão, né? Aquelas pessoas que são incrédulas, né? Que a palavra de Deus fala que nós, discípulos, nós levamos o evangelho, mas tem aqueles que não creem no evangelho, né? Por mais que você argumente, eles, principalmente os ateus, eles não creem, então existe essa barreira. Como que você vai levar a mensagem? Você começa a falar da palavra de Deus e ele simplesmente diz o seguinte: não, eu não acredito, eu não creio, né? Então, aí você começa por amor, né? Você começa a argumentar a favor da veridicidade, né, do evangelho, né, dos evangelhos, né? A ressurreição de Jesus Cristo, que no caso é um acontecimento histórico mais bem atestado que existe, né? Quem diz isso daí não sou eu, vocês são historiadores. A grande maioria dos historiadores, né, eles que se especializam nesse tema, né, eles dizem isto, que você negar, né, o fato histórico, né, os documentos existentes da ressurreição de Jesus Cristo, você estaria colocando em caos, né, toda a história, certo? Então, você não poderia dar crédito em nada que foi escrito aí no passado, né, nos textos que nós temos. Então, você tenta, de alguma forma, sabe, irmãos, com a intenção única de salvação de almas. Então, nós que somos cristãos, irmãos, nós temos esta incumbência de levar a palavra, levar o evangelho, né? Então, nós olhamos para as pessoas com o amor de Cristo, querendo vê-las, né, salvas, né? Então, quando o Senhor Jesus, ele disse que nós devemos dar outra face, qual que é o maior propósito? O maior propósito é de você, oferecendo outra face, você ainda terá uma oportunidade, sabe, de amar aquela pessoa e levar a palavra para ela, né? Então, porque você vai estar demonstrando ali um amor quando você toma essas atitudes, né? De oferecer a outra face, né? Então, porque Jesus Cristo, ele trabalha, irmãos, o Espírito Santo trabalha 24 horas por dia para salvar almas. O propósito da morte de Jesus Cristo foi salvar almas. O propósito dos milagres, né, de Jesus Cristo, que Jesus Cristo realizou e continua realizando, né, através dos teus servos. Quem que não presenciou grandes milagres, né? Quem que nunca
não recebeu um milagre, né, de Jesus Cristo, né? Então, tudo isso com um propósito maior, irmãos, que é de salvação de almas, né? Então, a igreja, nesse papel, né, que ela tem dos seus discípulos, levar a palavra. Então, nós deparamos dessas situações, né? Você leva a mensagem, você leva a palavra. Muitas pessoas não vão crer na palavra. Você argumenta, né? Se ela é uma pessoa que não crê, se é um ateu, né? Teve uma pessoa que falou algo que eu achei interessante. Ela disse o seguinte: para quem crer, toda explicação é desnecessária, né? Para quem não crer, nenhuma explicação é o suficiente, né? Então, tem esse texto. Agora, é claro, né? Para quem crer, nós queremos, por quê? Porque nós queremos, porque nós conhecemos, né, irmão? Nós conhecemos a palavra de Deus, a nossa fé é uma fé histórica, né? Ela é fundamentada em acontecimento histórico, né? Nós cremos e temos motivo para isso, que Jesus Cristo, ele esteve no nosso meio, né? Que Jesus Cristo, ele trouxe os seus ensinamentos, que Jesus Cristo fez os milagres, né? Todos esses muito bem atestados, relatados, né? Principalmente nos evangelhos, e que Jesus Cristo, ele morreu, não é? Assim como já havia profetizado, quer dizer, é algo que se cumpriu, né? E que Jesus Cristo, ele no terceiro dia, aquele túmulo estava vazio, né? Então, eles tentaram dar uma série de explicação aí pelo fato daquele túmulo ter sido encontrado vazio. Eles tentaram, sabe, roubar o corpo, ou soldados, né, eles dormiram, eles foram lá à noite, roubaram o corpo, que Jesus Cristo não havia morrido. Então, eles tentaram de várias formas, mas já no primeiro século, né, esses argumentos, eles não foram, ninguém chegou a dar crédito a esses argumentos, porque o fato é que o túmulo estava vazio, e a melhor explicação para aquele túmulo vazio foi o quê? Foi que Jesus Cristo realmente ressuscitou dos mortos, né? Então, mas só que aqueles, por que aqueles, né? Tem pessoas que não conseguem crer, por quê? Porque a palavra, ela nos ensina, né? Ela nos mostra, você leva a mensagem, você leva a palavra, né? Mas só que existe um determinado personagem aí também, né, da história, né? Que cega o entendimento das pessoas, né? Por mais que você entre com os argumentos, conforme, né, nenhuma explicação é suficiente para, vamos dizer assim, um ateu, né? Não adianta, por mais que você explique, por mais que você apresenta, né, ali estudos, né, por historiadores, né, sobre o que você pode dar crédito aos relatos bíblicos, mas não é o suficiente. Por quê? Porque existe algo espiritual agindo, né? Assim como tem algo espiritual do lado de Deus, né? No caso, todo crente sabe, conhece, sabe que é o Espírito Santo, que é o único Espírito que está a favor do homem, né? A Bíblia nos relata N espíritos, né? Vários espíritos. Para você ter uma ideia, quando Jesus expulsou aquele demônio do Gadareno, né? E foi permitido que eles possuíssem os porcos, foram 2.000 porcos endemoniados, né? Então, quer dizer que tinham 2.000 demônios habitando aqueles porcos. Então, são muitos seres espirituais. Mas Jesus Cristo, ele deixou apenas um, que ele falou que é o Espírito de verdade, né? É o Espírito de verdade que o mundo não conhece, né? E que estaria conosco e em nós. Então, é o Espírito Santo. Então, Jesus trouxe esta revelação para a humanidade, que existe apenas um
a nosso favor, né, irmão? Não são dois, tá? Não são dois a nosso favor, né? Não existe uma legião de anjo de Deus, né? Que pode vir nos influenciar, né? Mas Jesus fala que existe apenas o Espírito Santo. Então, esse é o único a favor, tá certo? E também a Bíblia fala que existe os demônios, tá certo? Que são espíritos que são contra o homem. Então, muito das vezes, sabe, irmãos, esta falta de absorção, vamos dizer assim, né? Essa falta de aprender, né, o conhecimento bíblico e vir a crer, está relacionado também com o ser espiritual. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, sabe, nos deixa muito claro isso daí, né? Não tem nem como você achar uma outra interpretação, né? Que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler até o 7. Diz assim, ó: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, veja bem, existe este ser espiritual. Ele cega o quê? O que quer dizer? O entendimento, né? Então, por mais que os argumentos são apresentados, né? Por mais que um bom evangelista, né, com muito conhecimento, leve a palavra, muitos não conseguem, não enxergam por causa desta cegueira espiritual. Continua assim, ó: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que diz que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, né? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então Jesus Cristo, né, aqui ele deixou muito claro que não apenas um bom conhecimento bíblico, tá certo? Não apenas bons argumentos podem levar vidas a crer no Evangelho, né? A crer, porque para a salvação só vai ser salvo quem crer, né? Então, não basta isso daí, porque existe esse ser espiritual que ele cega o entendimento dos incrédulos, né? Por mais que, sabe, que você dedique, né? O que acontece? Para a salvação, é necessário que a pessoa venha a crer, mas existe essa barreira espiritual. Aí é onde entra, sabe, irmãos, um outro lado do evangelismo, né, que pode alcançar estas vidas que têm essa dificuldade muito grande de ouvir e crer, né, que é o quê? É o que a Bíblia chama de testemunho, né? Então, há muitos casos que, por mais que as pessoas argumentem, ela não vai crer, mas esta cegueira espiritual, sabe, ou essa dificuldade que a pessoa venha a crer, ela pode vir a crer através do testemunho, aquilo que ela vê, aquilo que ela observa, né? Então, quando as pessoas ficam sabendo que você é um crente, né? Que você é aquele que é um crente, né? Aquele que mudou de vida, aquele que veio a crer, aquele que é batizado em Jesus Cristo, né? Que você passa a ser observado, né? Você passa a ser observado, né? O que sai da sua boca, as pessoas vão observar, né?
Qualquer um fala uma determinada coisa, ninguém não está nem aí. Mas se é um crente, eles ficam de olho, observam, né? Então, com relação a... É necessário o quê? Que você, né, cumprindo essa incumbência, né, de levar a palavra de Deus, né? Então, você deve se atentar a isso. Você ter o conhecimento da palavra, né? Porque você vai levar a mensagem. A Bíblia não deixa muito claro, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, necessário é que a pessoa conheça a verdade. Mas existem aqueles que relutam contra a verdade, né? Estou fazendo aqui uma retrospectiva aqui, né? Então, é necessário que a pessoa conheça a verdade. Agora, nessa dificuldade, sabemos que existem seres espirituais que cegam o entendimento. Seres espirituais que cegam o entendimento. Então, é necessário que aquele que leva a palavra, principalmente, aí qualquer, né, irmãos, qualquer irmão em Cristo, tem que dar o bom testemunho, né? Tem que estar a vida alinhada com a vontade de Deus, né? Então, o quê? Quando ela conhece a Cristo, o que habita na vida da pessoa? Esse Espírito que eu falei, que é o único a favor do homem, Espírito Santo, que vai transformar o homem, e o homem vai o quê? Ele vai passar a ser uma luz no mundo, sol na terra e luz no mundo. Então, é necessário o quê? Necessário que um bom testemunho, né? Vamos ler, eu separei um versículo aqui, que está em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 11, né? Tudo isso com um propósito, irmãos. Esta mensagem tem um propósito, de nós absorvermos mais conhecimento da palavra, né? Com o propósito de salvar almas, né? Sermos instrumento para salvar almas. E isso é o que interessa. Jesus Cristo falou isso, pregar o evangelho a toda criatura. Sabe, irmão, é algo que todo crente, ele deve se preocupar, né? Então, diz assim, ó, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, 11 e 13, ó, indagando que tempo era... É 2, isso. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhai das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Tá? Então, aquilo que eu falei, no 11 ainda fala, se abstenha das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Por quê? É vida em santidade, né? Essas concupiscências carnais, isso daí não pode estar na nossa vida, né? Misericórdia, né, irmãos? Então, é necessário o quê? Que por mais que lá no seu trabalho alguém está falando mal de você, né? No seu convívio, alguém está querendo te prejudicar através de calúnia e difamação, porque hoje é muito comum isso, viu, irmão, no nosso tempo, né? E através de picuinhas. Né? O que acontece? Então, eles vão ver o quê? Eles vão observar, não, opa, eu conheço essa pessoa, e é pelas boas obras, né? Então, volta lá, pastor, só para a gente ler novamente o 11, 2 Pedro. Então, porque se você olhar, ó, 1 Pedro 2, 11, né? No 12. Ó, olha só. Tendo em vós viver honesto entre os gentios. Né? Olha só. Para que naquilo em que falam mal de vós, né? Como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então,
que acontece? Boas obras, vai observar boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas só que nós praticamos boas obras devido ao nosso caráter, né? Tá certo? Então, você pratica as boas obras naturalmente, e isso daí vai ser observado, e vai ser responsável pela salvação de almas, né? Tem aquela passagem, quem que não conhece aquela frase, aquele dito do São Francisco de Assis, né? Que ele dizia o seguinte: evangelize, se necessário, use de palavras, né? Então aqui está, eu acho que a palavra deixa muito clara essa questão do testemunho. Então, muitas das pessoas, elas vão te observar, elas não vão crer na palavra, né? Pelo problema que o Deus desse século ele cega o entendimento. Eles não vão crer na palavra. Você está falando, eles não vão crer, sabe? Eles vão ter dificuldade para crer, né? Mas eles vão observar você. E vão observar e ver que em você tem algo diferente, né? Eu tinha um amigo, né, era colega aí de escola, ele tinha uma dificuldade muito grande para crer, né? Ele era ateu, né? Hoje eu não sei, mas na época ele era. Então, o que acontece? Depois de muitos anos, eu encontrei, né, nós voltamos a conversar novamente, aí ele começou ele falou assim, olha, realmente algo acontece quando a pessoa, ela conhece a igreja. Ele falou isso para mim, falou, porque eu vi a diferença do meu sobrinho, né? Não, meu enteado, eu vi a diferença do meu enteado. O meu enteado, ele era terrível, foi só ele entrar na igreja, ele mudou da água para o vinho, ele mudou, ele é uma outra pessoa. Então, ele viu o quê? O que é o testemunho que eu estou colocando aqui, né? Levar a mensagem, tá certo? Dar o testemunho, né? Dar o testemunho de um servo de Jesus Cristo, fiel, né? Agora, se você não está dando testemunho, se a pessoa não está dando testemunho, ela está trazendo aqui um desserviço para o reino de Deus, né? As pessoas, elas vão falar, o Satanás joga na mente da pessoa, é tudo igual, é tudo a mesma coisa, isso aí é uma filosofia, é como qualquer outra, né? É uma religião, escolha a religião que você achar melhor, você vai escolher a religião que você achar melhor, isso aí está ligado a preferências, você pode preferir o vermelho ou o verde, né? Assim como você pode escolher qualquer religião, né? Então, irmãos, tudo isso daí está muito relacionado ao mau testemunho, né? Daqueles que se dizem de Cristo, tem passado aí. Então, veja bem. Agora, tem caso que você leva a palavra e o testemunho também não está resolvendo, né? Muitas das vezes, né, tem pai, né, que tem os filhos viram, né, um bom testemunho do pai, elogiam os pais, mas continuam na incredulidade, né? Continuam na incredulidade, não crê na palavra, sabe? Observa os testemunhos, vê que os pais são irrepreensíveis no testemunho, mas ainda assim continuam por causa desse poder desse ser espiritual que cega o entendimento dos incrédulos, né? Aí eu separei aqui um outro fator, que é um terceiro fator também, além do bom conhecimento da palavra de Deus e você conseguir se preparar para argumentar bem, né? O argumentar bem para o quê? Para desmascarar as mentiras do diabo, né? Porque a verdade é que vai libertar. Você necessário é o primeiro fator, isso. O segundo fator que eu estou falando é o testemunho, né? Necessário, sim, que as pessoas olhem para você e vejam Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele não fala, o Senhor Jesus não falou assim, falou assim, olha,
Se você que não está crendo no Pai, quem envia a mim vê o Pai que me enviou, né? Se você não crê, é o que Jesus falou para Filipe, né? Se não crê que o Pai me enviou, crê pelo menos pelas obras que são as mesmas. Então nós, como servo de Jesus, nós temos que falar o mesmo. Assim, olha, se você não crê em Jesus, você não está crendo em Jesus, né? Então, olha, você tem que ter essa autoridade, irmão, né? Você tem que ter autoridade para falar assim, ó, quem vier a mim, vê Jesus que me enviou. Se você não crê que Jesus, né, me enviou, crê pelas obras que são as mesmas, né? Então, é claro, você não vai sair ostentando, né? Mas só que as pessoas elas têm que enxergar isso, né? Falar, olha, Jesus enviou ele, e ele realmente ele está produzindo os mesmos frutos do Jesus que ele fala, né? Então é o testemunho. Então o primeiro fator que eu coloquei é o bom conhecimento da palavra de Deus e de sair pregando e argumentando, né? Aqui na igreja nós temos os nossos cursos do alicerce bíblico, né? Temos também da doutrina bíblica. Para o quê? Para que você possa, com amor e mansidão, passar para as pessoas a razão da sua fé, né? Você poder passar para vocês a fé em Jesus Cristo. E também o segundo fator, que é o testemunho. Agora eu vou vir com o terceiro, são 4 fatores, eu vou vir com o terceiro agora. O terceiro, irmãos, é aquilo que você pode fazer. Tem muitas pessoas, né? Isso acontece muito dentro da família, tá? O primeiro fator, que é o conhecimento bíblico levar ao evangelho, não deu certo. Aparentemente, tá? Aparentemente você não está vendo resultado, tá? Mas a palavra, ela não volta vazia. O segundo é o bom testemunho. Às vezes a pessoa dá um bom testemunho que o próprio ente ali, que não crê no evangelho, fala bem, puxa, né? O meu marido é muito bom, né? O meu pai, né? O meu pai é um exemplo, quer dizer, está dando um bom testemunho, tá? Agora, o terceiro fator, irmão, esses dois, né? Não tá, aí vem o terceiro, que é o quê? A oração, a intercessão. Porque a nossa luta é espiritual. Não tem o Deus de certo que cega o entendimento dos incrédulos? Então, nós vamos lutar espiritualmente a favor, né? Isso aí, as coisas têm que ser bem específicas, sabe? Essa questão de uma oração muito generalizada, tá? Não é que não seja importante, tá, irmão? Mas, muitas das vezes, é necessário que você possa especificar bem, sabe, o objeto da oração para Deus, né? O objeto, o propósito da oração, né? Em qual vida, né? Está sendo direcionada aquela oração. Então, para combater esse Deus que cega entendimento, né? Tem um versículo aqui que eu acho que é de fundamental importância, né? De nós lermos, que está no livro de Colossenses, né, no capítulo 1, versículo 9. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, ó: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, né? Então, olha só, a oração, né? Ela ajuda com que as pessoas elas passem a ter olhos espirituais, né? Então, é uma intercessão. A oração, quando você intercede por alguém, você está combatendo espiritualmente a favor de determinada pessoa. Esse combate é contra o mal, contra aquele que está cegando, né? Não deixando a pessoa ver. Tá? Por mais que os argumentos, né? Por mais que existe testemunho, a pessoa ela não consegue ver, né? Então, esse terceiro fator, a oração, é fundamental. Porque Jesus ele falou, se tem caste de demônio,
que não adianta. Ela só vai sair essa casta através do jejum e da oração. Então, aí Jesus mostra o poder que a oração tem, né, de expulsar o demônio de uma vida. Né? Então, é acompanhado do jejum. Ou seja, jejum e oração não tem demônio que resista. Às vezes, as pessoas, elas oram, passam muito tempo orando, né, às vezes por um filho, né, por um marido, pela esposa, pelo pai, né, pela mãe, mas só que muitas vezes falta também ali, irmãos, o jejum, né? Jejum e oração. O demônio não resiste. O Senhor Jesus deixou muito claro, e está escrito. Irmão, se está escrito, é porque cumpre, né? Se está escrito, é porque cumpre. Então, esse terceiro fator que eu estou falando, com o objetivo de salvar almas, tá certo? Seria oração, né? Então, a pregação, né, nós podemos comparar como o sal, né? O sal da terra. Com a pregação, quando cai no coração do homem, né? O coração do homem é o campo, né? Onde a semente desenvolve. A palavra é o sal da terra, né? Esse sol vai fazer com que aquela semente, uma vez germinada, ela tenha os nutrientes suficientes para ela desenvolver, formar uma árvore dos frutos, né? Vamos ver lá, irmãos, Mateus, no capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, 13. De 13 a 16. Que diz assim, ó. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sol da terra, e se o sol for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Né? Interessante nesse aqui. Que quando eu joguei, né, irmãos, a palavra também como sendo um sal, né? E quando fala pisada pelos homens, quer dizer, são pessoas que ouvem aquilo ali, né? Não produz nada, fica um sal insípido. Não produz nada e é pisada pelos homens. É como lançar pérolas aos porcos, né? Até vi aqui literalmente, né? Acho que foi na semana passada, teve uma pessoa que filmou lá esse movimento, esse movimento feminista, né? LGBTs, esses movimentos. Aí eles estavam chutando a Bíblia, pegaram chutando a Bíblia no chão lá, né? Eu até lembrei, né? É pisada pelos homens, né? Apesar que o que manda é o conteúdo da Bíblia, não que a Bíblia em si. Né? A Bíblia não é algo que vai produzir um milagre, você vai bater a Bíblia, né? Em algum lugar vai surtir algum milagre, não é isso, né? É o que está escrito, tá certo? Então, veja bem. Aí depois, se a gente continuar aqui a leitura, diz assim, ó, vós sois a luz do mundo. A luz é o testemunho, né? Então, é o que eu falei da mensagem e também vem o testemunho, tá? Esse testemunho vai fazer com que esse sol ele nunca fique insípido, né? A mensagem, a palavra, ela pode produzir, né, os seus frutos. Que diz assim, ó, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Né? Tá aí, ó. O sol teve problema, mas veio a luz, né? O testemunho. Aí as pessoas passaram a glorificar a Deus, porque viu, né, que a Bíblia ela é real, né?
ela transforma as vidas, ainda fala boas obras, ó, vejam, né, das suas boas obras, né, no finalzinho do versículo, e glorifiquem a Deus, né, que eles passaram a crer, né, em Deus através do servo do Senhor, que foi uma luz, na luz, né? Então, veja bem, e o terceiro fator, né, que eu falei que é oração, e o quarto fator, o que que é? É o poder manifesto, né? Então, a pessoa, ela vai ouvir a palavra, ela vai ver o testemunho, ela vai receber oração e vai começar a manifestar poder, né? Poder na vida dela, né? Os poderes que estão aí, porque, conforme o apóstolo Paulo, ele falou, pessoal, eu não venho com palavra persuasiva de conhecimento humano, mas com manifestação de vida e poder, né? Então, a palavra é algo extraordinário, não é uma filosofia. Então, a partir do momento que a pessoa ela começa a ver que a palavra de Deus não é uma filosofia, como qualquer outra, né? Que, então, elas vão dar o devido crédito, né? A palavra do Senhor, porque o poder vai acontecer mesmo, né? A pessoa, ela vai se sentir melhor. A partir do momento que ela está sendo evangelizada, vai ter um convite, né, para ir na igreja, né? Muitas das vezes é o que está o perigo, né, irmãos? Ela ouve uma coisa, chega numa igreja, vê outra. Lamentável, viu, irmãos? Isso tem acontecido, né? Tanto é que às vezes fica difícil, que você está evangelizando uma pessoa, ela mora num determinado lugar, que ela pede uma referência de igreja, você fica sem saber, né? Daí nós observamos a dificuldade grande que nós estamos tendo no nosso tempo, né? Tem igreja, muitas igrejas, né? Você chega num bairro, tem cada esquina quase, tem uma igreja, mas só que a hora de você, na hora de você recomendar alguma igreja, para uma pessoa que você está evangelizando, né? Então, às vezes num lugar, né, que não dá para ela estar acompanhando com você, às vezes você tem dificuldade de falar da determinada qual igreja, né, irmãos? Então, mas o fato é isto, que ela começa a receber oração, começa a assimilar já a palavra, e ela começa a observar que algo está acontecendo diferente com ela. Porque ela nota que aquilo ali é algo prático, né? Que aquilo ali acontece, tem um poder ali, né? Que é o poder que o apóstolo Paulo deixou muito claro. É uma manifestação de espírito e poder. Tem 2 versículos que falam sobre isso. 1 Tessalonicenses 1:5, né? E tem também 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, que fala que a palavra do Senhor, ela não é uma palavra persuasiva de conhecimento humano ou uma filosofia, mas uma manifestação de espírito e poder. Né? Então, irmãos, tudo isso que eu estou falando aqui, veja bem, né? Esta parte aqui é a parte que cabe à igreja, né? Para a salvação de alma. Porque, na verdade, irmãos, a salvação da alma, ela depende, tem de 2 aspectos. Um é esse que eu falei, que eu coloquei esses 4 tópicos aqui. Tá certo? Levar a mensagem, né? Testemunho, oração. E a manifestação de poder. Né? Isso daí cabe à igreja. Tá certo? Esses pontos. Cabe ao evangelista. Cabe ao discípulo. Né? Esses itens aqui. Agora, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo, né, irmãos, aspecto aqui de salvação, por quê? Porque esses 4 que eu falei, né, leva a pessoa ao conhecimento da verdade, né? Mas só que é o seguinte,
ela leva ela ao conhecimento da verdade, tá certo? Ela fica convencida, né? Ela passa a se convencer, não, realmente, eu estou vendo o poder de Deus na minha vida, né? Ela sabe que está recebendo oração, é muito comum as pessoas pedirem oração para a gente, né? Sabendo que você é um servo, uma serva de Deus, as pessoas falam, olha, ora por mim, porque ela confia, você está dando bom testemunho. Você está dando bom testemunho, então ela confia na sua oração. Ela não confia na dela, mas na sua ela confia, né? E também o seu testemunho, tá certo? E você leva a palavra. Então, os quatro aspectos aqui que eu estou falando, que cabe à igreja. Isso daí convence a pessoa do evangelho, né? Ela fica convencida. Mas só que para a salvação não depende só da igreja. Tem a parte da igreja, que é o primeiro aspecto, e o segundo é do indivíduo, né? Tem a parte que cabe ao indivíduo. Então, a igreja ela tem que fazer a sua parte, né? E o indivíduo, ele não apenas tem que estar convencido da verdade, ele tem que estar também convertido, né? Então, o nosso trabalhar, o trabalhar da igreja, do evangelista, ele tem que levar a pessoa, o quê? A conversão, né? Então, esse é o nosso papel, levar a pessoa a se converter. E não existe o básico da conversão, qual que é? Vamos ver, Lucas, no capítulo 24, versículo 46. Lucas 24, 46 e 47, que diz assim, ó, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse. Isso aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo, né, naquele caminho lá de Emaús, né, ele havia ressuscitado, mas mesmo assim eles estavam incrédulos. Então Jesus disse, ó, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, irmãos, o nosso ato de evangelismo, levar a palavra, de salvar almas, está ligado ao quê? A levar a alma ao arrependimento, não é? Então, ela tem de estar... então, aqui fala, irmãos, que Jesus, olha só, ele manda para todas as nações pregar o quê? O arrependimento. Por isso que Jesus Cristo, quando ele veio, falou assim, ó, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, né, o reino dos céus. Então, veja bem, irmãos, necessário é que a alma, por mais, né, que você levou a mensagem, que você orou, que você deu bom testemunho, que a pessoa observou, viu o poder de Deus acontecendo ali, né, na vida dele mesmo, ou através de milagres, sabe, irmãos? Mas se ele não chegar ao arrependimento, sabe, ele pode até frequentar a igreja uma vida inteira, mas ele não alcançará a salvação, né? Então, Jesus Cristo, o básico é isso aí, levar a pessoa ao arrependimento, né? Lucas 5, 32. Lucas, capítulo 5, versículo 32. Olha só. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, veja bem, Jesus não veio chamar os justos. Então, quer dizer que sem arrependimento, por mais que a pessoa até tenha, né? Porque o Senhor sabe que não tem um justo sequer na terra, mas por mais que ele tenha um bom padrão de moralidade aqui nessa terra, né?
é respeitado pela sociedade como um bom homem, uma boa personalidade aqui nessa terra, irmãos, sabe? E o que acontece? Jesus não veio para ele, Jesus veio para aquele assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador, né? É aquele que está cansado e oprimido. Ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Até aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, irmãos, cabe ao homem, o indivíduo, arrepender. Então, o trabalhar nosso tem que ser, irmão, na situação do arrependimento. Levar a pessoa ao arrependimento. Então, a pessoa, ela chega ao arrependimento no reconhecimento, né, dos seus erros, no reconhecimento do seu pecado, né, das tuas falhas, e para que ela possa chegar ao arrependimento. Então, nós temos que ter muito cuidado, né, nesse aspecto, porque às vezes a pessoa está lá, prontinho, faltando isso daqui para ela arrepender e ser alcançado, porque quando ela arrepende, irmão, esse Deus desse século que está cegando entendimento, quando ela arrepende, ela abre a porta para o Espírito Santo entrar na vida dela, né? Às vezes falta isso daqui para arrepender, às vezes uma pessoa atrapalha, a própria igreja atrapalha a pessoa, fala, não, tá tudo certo, você está fazendo aí, não preocupa com isso não, todo mundo é assim mesmo, sabe? Então tá jogando aqui a pessoa no inferno. Olha, falta isso aqui, que ela está quase arrependendo, né? A mãe ali com o filho, está ali, né, pelo fato de ser filho, filho, tal. Começa, que fala por aí, passar pano quente, né, ou tentar tapar o sol com a peneira, sabe? Aí a pessoa, em vez de ela arrepender, ela fala, não tem nada errado comigo, né? Não tem motivo para arrepender, porque todo mundo é assim mesmo, todo mundo pratica, uns pecam mais, outros menos, mas todo mundo é assim, né, irmãos? Então, na hora que ela está quase ali chegando ao arrependimento, por causa do poder, né, da palavra, né? Aí a própria pessoa que está evangelizando, muitas das vezes, comete este erro, né? Quantas igrejas, né, que estão aí, que quer ver a igreja cheia, mas está cheia de pessoas convencidas da palavra, mas não estão arrependidas. Aí vem os problemas, aí vem os escândalos, né, irmãos? Aí, meu Deus do céu, aí vem separação, aí vem divórcio, aí vem, sabe, aí já casa com o outro, aquela bagunça, né? Fica do jeito que o diabo gosta, né? Então, irmãos, não. Jesus Cristo veio para salvar a humanidade, levar o homem só pode ser salvo a partir do momento que ele reconhece as tuas misérias e ele sabe que ele tem que produzir frutos dignos de arrependimento, e para isso ele sabe que ele vai precisar de Jesus, ele vai precisar do Espírito Santo, e para ele, sabe, irmão, arrepender, é o que Jesus, ir e não pecar mais, assim como Jesus falou para Maria Madalena, né? Maria Madalena chegou e Jesus falou assim, olha, eles não te condenaram, nem eu vou te condenar, tá? Vai e não peques mais. Simples, simples assim. Aí o que ela fez? Ela não pecou mais. Por quê? Teve a intercessão do Senhor, que tirou dela 7 demônios, né? E tem ainda ela arrependeu do que ela fazia. Foi e não pecou mais. Então, o que acontece muitas das vezes é isso. A igreja trabalha na vida da pessoa, né? A pessoa é liberta, né? Através da oração que nós ouvimos aqui, né? A oração, ela tira os demônios, tá? A pessoa, o poder de Deus manifesta na vida da pessoa. Às vezes a pessoa, ela estava desempregada, ou ela estava enferma, ela foi curada, conseguiu um bom emprego, né? Se convenceu do evangelho, olha só, deu resultado, eu estava perdido aí, ó, agora estou trabalhando, estou com um emprego bom, né? Eu estava enfermo, fui curado, convencido da palavra, mas não arrependeu dos pecados, né? Então, e corre esse sério risco de ir para o inferno, porque muitas das vezes o sofrimento leva a pessoa ao arrependimento,
né? Quem nunca ouviu falar de aqueles que vão pela dor e tem aqueles que vão pelo amor. Eu não lembro de ter conhecido ninguém que foi pelo amor, irmão. Eu não lembro, tá? Eu creio que tem. Mas a maioria, irmãos, ela vê que, meu Deus do céu, não tem jeito. Vai pela dor que já está toda arrebentada, né? E chega, mas tem que chegar arrependido dos pecados, né? E produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, né, não praticar, ir e não pecar mais, né? Aí, de convencido da palavra, além de ser convencido da palavra, ele passa a ser também um convertido, né, irmãos? Então, veja bem. Então, Deus, ele trabalha muito nesse sentido, né? Então, nós temos de aproveitar os nossos momentos de dificuldade. É nesse momento, sabe, irmãos? Momento de dificuldade, que nós vamos abrir o nosso coração para Jesus, né? Que as pessoas abrem o coração, ficam mais quebrantadas, né? Então, nesse momento, é o momento de que haja um arrependimento no teu coração e você possa, né, encher-se do Espírito Santo, né? Então, irmãos, então é isso, né, que nós viemos trazer esta noite, né, para os queridos irmãos, e vamos estar lembrando, vamos cumprir o nosso papel, vamos levar a palavra, vamos levar a mensagem, né? Vamos agir com amor. O mais importante é o homem, o mais importante é o homem. Jesus Cristo, ele veio para salvar o homem. Então, vamos olhar para as vidas, irmão. Vamos enxergá-las no céu, tá? Vamos enxergá-las no céu, porque enquanto a vida é esperança, né? Enquanto a vida é esperança. Então, vamos, sabe, irmão, ser instrumentos do Senhor para o quê? Povoar o céu, né? Povoar o céu e que as almas, você possa ser um instrumento aonde você está, onde você trabalha, né? As pessoas que convivem com você, elas possam, através de você e outras pessoas a mais, né? Porque a palavra de Deus fala que um joga semente, outro rega e Deus dá o crescimento. Nós possamos cumprir o nosso chamado aqui nessa terra, né? Então, glórias ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Cristo abençoe os irmãos. E vamos, né, irmãos, assim que o pastor Hélio